riquezas mil deu-me Jesus, e um lar tão lindo pra morar no reino eterno de glória e luz. A vida infinda vou gozar. Oh, quão feliz serei no céu em ver o rosto do Senhor, e face a face ali sem véu adorarei meu Redentor. Morar no céu terei prazer, meu Salvador desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da Bíblia, mais um estudo de uma lição de escola dominical ali da igreja em Madureira. É sempre um motivo de gratidão ao Senhor poder compartilhar com os nossos queridos aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Hoje nós vamos estudar uma lição em continuidade ao tema sobre os milagres registrados no Evangelho de João. E o milagre hoje em foco é aquele em que o nosso amado Senhor cura um homem cego desde a sua nascença, um cego, portanto, de nascença. A pergunta que os discípulos lhe fizeram é o tema base da nossa lição. Mestre, quem pecou? Vamos juntos aprender a resposta do nosso Senhor, como ele tratou essa questão e como ele curou aquele homem. A todos desejamos que o Espírito Santo do Senhor esteja acrescentando mais e mais conhecimento da sua palavra. Que Deus possa estar abençoando a todos vocês, a todos nós, na verdade, né? Queridos irmãos, vamos estudar o texto da lição de hoje, que está em João, capítulo 9, versículos 1 a 38. Como nós sempre procuramos fazer, eu peço a todos vocês que mantenham suas Bíblias abertas neste texto de João, para facilitar a compreensão da exposição desta lição. Na medida que nós formos avançando nos tópicos, vamos citando os versículos e vocês podem conferi-los aí na sua Bíblia. Isso ajuda muito, tanto para entender, como também para questionar alguma dúvida, caso haja. O texto áureo desta lição está no Evangelho de João, né, que é o texto base do nosso estudo nesta manhã, capítulo 9, versículo 2. Vamos ler juntos esse texto. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Com base nesta pergunta dos discípulos, o Senhor vai nos revelar nesta manhã, nesse estudo desta lição, uma resposta muito importante sobre a questão
de alguém que nasça com uma deficiência física ou alguém que tenha algum tipo de sofrimento, para dirimir qualquer tipo de dúvida que possa existir. Preste bem atenção no decorrer da análise do texto e ver se vocês conseguem tirar suas próprias conclusões. Que Deus nos abençoe com esse textuário. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Nós vamos então abordar sobre isso. Mas antes, agora nós vamos ver durante a semana aqueles versículos que se destacaram durante as leituras diárias. É sempre bom estudarmos as leituras diárias. Às vezes eu sei que não é fácil, eu entendo a dificuldade de muitos dos meus queridos irmãos, devido ao corre-corre da vida, mas quando possível, faça todo o possível, melhor dizendo, para separar um tempo e estudarem juntos, talvez aí na sua casa, os textos da lição, porque isso facilita o entendimento do assunto que nós temos para ser compreendido. Na segunda-feira eu separei o texto de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Portanto, é bem elucidativo esse texto de Ezequiel, quando nos mostra que a responsabilidade perante o nosso Deus, ela é pessoal, ela é individual. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. E esta séria advertência: a alma que pecar, essa morrerá. Já posso adiantar que esse assunto da morte do pecado foi resolvido para todos que creem em Jesus Cristo. Por incrível que pareça, é isso mesmo que eu lhe estou informando. À medida em que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, pecado que temos sido causadores, uma vez arrependidos, o Senhor Jesus os liquida para nós perante nosso Deus. Essa é uma informação muito importante. Na terça-feira, Êxodo capítulo 20, versículo 5, nós observamos nesse versículo que nosso Deus é um Deus zeloso, como ele diz nesse texto. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Portanto, Deus está falando ao povo de Israel e também a nós, para não termos outros deuses diante dele. Não o adorarás, outros deuses. Não lhes prestará culto, porque o Senhor nosso Deus é um Deus zeloso. Quarta-feira, Números capítulo 14, versículo 27. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Eu vejo assim
Deus sofria com as murmurações dos filhos de Israel. Talvez seja uma novidade para muitos, Deus sofrer, mas é o que está escrito. Até quando sofrerei esta má congregação? E nós então podemos ter essa seguinte conclusão: Deus tem um sentimento semelhante ao nosso, ou nós temos um sentimento semelhante a ele, né? De padecermos sofrimentos em certas situações. É o caso aqui. Deus sofria com as murmurações dos filhos de Israel. E nós sabemos quantas e quantas vezes eles murmuraram contra o Senhor. Na quinta-feira, separei Gênesis capítulo 27, versículo 38, e aqui nós temos a história da tristeza de Esaú pela perda da bênção. Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Essa história de Esaú nós não vamos agora poder explicar com detalhes, mas eu acredito que todos vocês já conhecem. Mostra que ele desprezou a bênção na medida que ele passou o direito da primogenitura para o seu irmão Jacó. Não vamos entrar nos detalhes, mas o que eu chamo a atenção aqui é que a ausência da bênção do pai de Esaú lhe trouxe tristeza. Gálatas capítulo 3, versículo 13 foi a lição que eu separei, o texto que eu separei de sexta-feira. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou. Veja que nós aqui na segunda-feira lemos que a alma que pecar, essa morrerá. Seria esse o destino de todos nós. Porém, Cristo nos resgatou dessa condenação da morte, citada pela lei a toda alma que pecar. Graças à bondade, graças à obra do Senhor no Calvário, nós fomos livres dessa morte ocasionada pelo pecado. Mas isso não é mérito nosso, é graça. Graça que vem do Senhor e que nos alcançou. E terminando as lições da semana, sábado, Números 23, versículo 11. Números capítulo 23, versículo 11. Esta é uma história bem extensa, onde o rei Balaque, rei de um povo estrangeiro para Israel, queria que esse, vamos dizer assim, falso profeta chamado Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Nós lemos assim: então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste. O povo de Deus é por Deus abençoado. Não há forças maiores do que o nosso Deus para desfazer as bênçãos do Senhor. Quando estamos no caminho do Senhor, podemos ter tranquilidade de que a bênção do Senhor sempre estará presente em nosso viver. Por mais que Balaque queria que Balaão usasse os seus recursos extrasensoriais, vamos assim dizer, e amaldiçoasse o povo de Deus,
ele não conseguiu, porque o povo de Deus tem a bênção reservada pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus. Isso tudo para estudarmos esse tema. Mestre, quem pecou? Baseado na cura que o Senhor fez de um cego de nascença, dissipando a dúvida dos seus discípulos. Vamos, pela misericórdia do Senhor, nesta manhã, ver alguns itens nesse texto. Como eu falei, é um texto longo, e eu espero que vocês mantenham as suas Bíblias abertas, porque nós vamos citando os tópicos, depois os subtópicos, e assim nós vamos procurar entender como o Senhor Jesus respondeu aos seus discípulos esta pergunta. Para facilitar, eu quero dizer que nós vamos trabalhar com 7 itens, ou 7 tópicos. Vamos procurar ser breve nas explicações, mas vocês podem depois buscar mais informações se houver necessidade, se queiram aprofundar mais no assunto. Tá? O primeiro tópico que nós vamos aprender nesta manhã mais uma vez, porque já temos estudado isso em outras lições, eu intitulo de O Olhar Complacente de Jesus. Esse olhar complacente do nosso amado Jesus está nos versículos 1, 2 e 3 do nosso texto. Vocês olham aí e vê se concordam com essa divisão que nós estamos fazendo. No primeiro versículo, nós lemos que, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Conferiram aí na sua Bíblia? Jesus, caminhando, viu um homem cego de nascença. Olha, eu admiro nosso Senhor Jesus quando ele passou aqui entre nós como homem, viajando de um lugar para o outro, de cidade em cidade, de vila em vila. E surpreende-nos quando ele fixa os olhos em alguém necessitado e, com esse olhar de compaixão, ele socorre aquela pessoa necessitada. Vamos ver se vocês lembram. Nós estudamos, se não me engano, no terceiro milagre, quando o nosso Senhor chega ali em Jerusalém e vai entrando ali pelo alpendre lá de Betesda, chamado Casa de Misericórdia, ou Casa da Bênção. Ele ali vê as pessoas enfermas, mas ele deteve o seu olhar em uma pessoa que era paralítica há 38 anos. Nós estudamos isso há poucas lições passadas. E Jesus se compadeceu daquele homem paralítico e o curou. Lembram? Pois é, hoje nós estamos vendo ele observando um cego de nascença. E se compadeceu daquele cego de nascença. A seguir, então, os discípulos também olhando para aquele homem ali mendigando, sentado ali, como diz o texto da palavra, né? Os discípulos lhe perguntaram no versículo 2, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Esta pergunta é o nosso textuário da lição de hoje. Eu não sei bem qual era a curiosidade dos discípulos em fazer esta pergunta.
Não sei se eles estavam relacionando a cegueira ao pecado, ou se eles estavam conjecturando que alguém antes de nascer poderá praticar pecados. Nós não temos essa resposta, essa informação. Também isso não vem ao caso especular por que os discípulos fez esta pergunta ao Senhor. Mas a resposta do Senhor, no versículo 3, dirime qualquer dúvida. Jesus disse, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus, que ele nascera, o complemento, cego. E é verdade, meus irmãos, o pecado, ele traz consequências de sofrimento. Isso ninguém desconhece. Porém, também é verdade que nem todos os sofrimentos advindo a nós é oriundo de pecado. Entendem? Todo pecado gera sofrimento, de uma maneira ou de outra, de uma intensidade ou de outra. E por causa desse sofrimento foi que o nosso Senhor Jesus veio a este mundo, buscar e salvar os que estavam perdidos, resgatar os pecadores, porque como diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há alguém que possa declarar publicamente, dizendo, eu não tenho pecado. Nós não conhecemos ninguém que tenha esta virtude, a não ser o nosso Senhor Jesus. Agora, também dizer que todo sofrimento tem origem no pecado do sofredor, isso também não é verdade. Como está aqui a resposta do Senhor Jesus. Nem ele pecou e nem seus pais. Que lição, meus irmãos, nós aprendemos com a pergunta dos discípulos e a resposta do Senhor Jesus. Até para tirar da nossa mente qualquer sentimento de dúvida ou de culpa sobre sofrimentos que se abatem em nossas vidas. Esses dias eu estava lendo um artigo sobre microcefalia. Vocês devem ter acompanhado o noticiário, que há um tempo não muito longo passado, houve uma incidência de crianças, principalmente lá no Nordeste, nascendo com essa anomalia cerebral. Uma deficiência intelectual e com o cérebro mal formado. Segundo foi comentado na imprensa, aquela enfermidade foi causada por um mosquito chamado Zika, se não me engano é isso, né? Mosquito, aliás, eu acho que eu estou enganado. Um mosquito que transmitia o vírus Zika, chamado Zika vírus, e gerava essa enfermidade na gestação da mamãe, e a criança já nascia com essa enfermidade. Mas tem outras situações de crianças que nascem com deformidades que não tem nada a ver diretamente com o comportamento da mãe ou do pai. Por exemplo, alguém que é exposto à radiação atômica ou química
vivem nesses ambientes, é notório que essas pessoas também têm anomalias quando geram seus filhos. Então, meus amados irmãos, que nesse primeiro item fique bem claro, o que importa aqui é o olhar complacente de Jesus. Não é discutirmos se foi o pai ou a mãe, ou se foi o próprio que teria pecado antes de nascer, que esse é um assunto que nós precisamos aprofundar mais para ver em que sentido os discípulos colocaram essa questão. Tá bom? Que o Senhor nos ajude a entender isso. Vamos para o nosso segundo item, que é agora a parte em que Jesus executa a sua missão em fazer as obras daquele que o enviou. O nosso Senhor foi enviado a esse mundo com essa missão de realizar obras super extraordinárias, obras que nenhum outro homem teria condição de realizar. E nessa ocasião, ele aqui cumpre o que está escrito lá em Lucas capítulo 4, versículos 17, 18 e 19. Eu vou ler para vocês. Lá está escrito assim: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Portanto, nosso Senhor Jesus, ele veio com esta missão que já havia sido anunciada profeticamente pelo profeta Isaías. Ele entende que ele era aquele que havia sido descrito pelo profeta Isaías. Nosso Senhor veio para libertar, não veio para condenar, não veio para trazer mais sofrimento. Pelo contrário, ele veio trazer alívio ao sofrimento. Ele veio trazer o bálsamo à ferida. Ele veio curar. É isso, ele veio libertar. E nós observamos nos versículos 6 e 7, quando ele, com aquelas mãos, prepara ali um remédio natural, né? E aplica nos olhos daquele enfermo. Veja aí como está na sua Bíblia. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Tanque de Siloé quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Observaram? O nosso Senhor Jesus, nesse caso, ele usou recursos medicinais. Por quê? Ao fazer esse lodo com a sua saliva, ele ali não fez simplesmente algo assim fantasioso, algo supersticioso, não. Existem propriedades na terra e também na saliva que transformam-se em remédio. Foi o que o nosso Senhor aqui fez. Mandou que ele fosse lavar os seus olhos no tanque de Siloé. Aquilo que o homem pode fazer,
o nosso Senhor Jesus não faz. O Senhor Jesus preparou lá o emplasto, preparou a pomada. Agora, lavar os olhos lá no tanque de Siloé era algo que aquele homem poderia fazer. E foi, lavou, e diz aqui o finalzinho do versículo, né? Que nós acabamos de ler. Voltou vendo. Que lindo esta expressão, voltou vendo. Lembram do hino que nós ouvimos logo no início? Riquezas 1000 deu-me Jesus, e um lar tão lindo para morar. No reino eterno de glória e luz, a vida infinda vou gozar. Morar nos céus terei prazer, meu Salvador desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver meu Rei, em ver Jesus, meu Rei. Meus queridos irmãos, vamos nos alegrar com os olhos que o Senhor tem nos dado para vê-lo. Esse homem deve ter sentido uma emoção tremenda quando pôde ver aquilo que ele só percebia pelo olfato ou só percebia pela audição. Agora ele percebe pela visão. Que maravilha! Nosso Senhor Jesus executando a sua obra maravilhosa de curar aquele que estava ali enfermo há anos e anos, nascera com aquela enfermidade. Pois é, esse milagre foi confirmado pelos vizinhos do homem que fora cego. Olha como está aí na sua Bíblia. Tá? Eles testemunharam que o conhecia antes de ser curado e que ele vivia como mendigo. Isso prova que nós não estamos lidando com nada da imaginação do autor, do escritor desse evangelho. Mas nós temos provas declaradas de que os vizinhos daquele homem, que o conheceram desde criança, não é este que está sentado, pedindo esmola, quer dizer, um mendigo, vivendo de esmolas, agora é reconhecido pelos seus vizinhos como um homem que fora curado. Maravilha saber isso. Maravilha pensar nisso. No texto do nosso estudo, mostra agora um lado que nos desagrada, mas nós temos que apreciar, porque nem todos ficam felizes com a cura do enfermo. Aqui nós temos um grupo de homens religiosos, zelosos pela doutrina, pela lei. Esses homens eram os fariseus e eles interrogaram aquele homem que antes fora curado, como nós podemos observar dos versículos 13 a 17. A preocupação desses homens não foi com a libertação daquela cegueira, mas sim com o fato dele ter sido curado exatamente no sábado. Versículo 14 diz: era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Meus queridos irmãos, é sempre assim. As pessoas, em vez de louvarem ao Senhor pelos milagres que recebem ou que presenciam, no caso aqui dos fariseus, eles estavam presenciando aquele milagre, as pessoas procuram fazer oposição, buscando alguns pequenos detalhes para desfazer, para diminuir a virtude do nosso Senhor Jesus. Infelizmente, sempre foi assim.
o comportamento de uma parcela da humanidade. Tentam diminuir o nosso Senhor Jesus, que fez ali algo que ninguém poderia fazer, porque só Ele tinha a condição de preparar e curar aquele enfermo. Os fariseus agora interrogam os pais do menino curado da cegueira. Vocês observem que eu estou acelerando um pouco a análise do texto por causa do nosso tempo. Mas isso vocês podem ler aí nas suas Bíblias, porque eles não acreditaram que ele teria sido cego e que agora estava vendo. Então, o que diz lá no versículo 19, aliás, 19, né? Perdão. Eles foram os pais daquele homem, talvez já idosos, porque ele já era um homem que estava ali esmolando em público. Eles perguntaram àquele casal: este é o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? E os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como ele vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele: idade tem? Falará de si mesmo. Devemos estar preparados, meus irmãos, para esses interrogadores de plantão. Esses que querem só questionar, mas não querem contribuir para a cura, para o bem-estar do necessitado. Infelizmente, o que mais nós vemos nos nossos dias são pessoas assim, pessoas que querem escafrunchar a vida do outro, ridicularizar a vida do outro, mas não querem contribuir para a promoção do bem-estar. Eles não foram ali com essa intenção de ajudar, mas sim de averiguar se de fato o que aquele homem estava falando era verdade, e os pais então confirmaram: não, ele de fato nasceu cego. Isso nós temos certeza. Pela segunda vez, os fariseus voltam a interrogar o homem que fora curado. Versículos 24 a 27. Por que os fariseus voltaram a interrogar o homem que fora curado? Eu acho interessante, porque no versículo 23 nós lemos que os pais disseram: olha, vocês perguntam a ele, que idade ele tem. Ou seja, já era uma pessoa maior de idade, responsável pelos seus atos, e ele sim teria condição de dar todas as explicações que os fariseus estavam buscando. E aí eles, conversando com aquele homem, mais uma vez, imagina o tom de voz com o qual eles estavam conversando. Mas o que chama a atenção, é o versículos 30, 31, 32 e 33. Quando o homem diz o que fora curado, né? Nisto é de estranhar que vós não sabais de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Olha só, sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Olha aqui, que lição aquele homem estava passando para aqueles doutores da religião, aqueles teólogos, estudantes da Bíblia judaica. Deus não atende
a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a estes Deus atende. Lembram lá em Tiago que diz que a oração do justo pode muito na sua eficácia? Sim, aquele que está nos caminhos do Senhor, Deus o atende. Agora, se a pessoa que busca o Senhor não estiver no caminho do Senhor, com certeza ele não vai atender. Continuando aqui, essa resposta que eu considero sábia do homem que fora curado. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Eu não sei hoje se existe na literatura científica algum relato de que alguém que tenha nascido cego tenha sido curado. Não conheço. Pode ser até que, devido ao avanço da ciência, já se tenha obtido algum tipo de tratamento. Eu sei que existem tratamentos até com transplante de córnea, mas isso não sei. Se essa também seria válido se alguém que tivesse tido os seus olhos perfeitos durante um tempo e que depois perdera por uma enfermidade. E aí o transplante de córnea seria uma forma de suprir a parte que fora contaminada ou que adoeceu. Bem, o que importa aqui também é pensar nessa informação, né? Que essa cura foi realmente espetacular. E como diz agora no versículo 33, se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito. É isso mesmo, meus irmãos. Se Jesus Cristo não fosse da parte de Deus, não teria como curar aquele enfermo. Por isso nós temos toda a satisfação do mundo em buscar o Senhor, porque Ele tem poder. Poder para curar, poder para libertar. E terminando as nossas reflexões no texto da lição de hoje, nós temos o 7º item, Jesus revelando-se ao homem que fora curado da cegueira. Aí na sua Bíblia você pode observar nos versículos 35 até o 41, né? Você pode ver aí e ver como que o Senhor agiu. A lição só vai até o versículo 38. Vocês podem até pensar, mas por que eu coloquei 41? Porque eu vejo que até o 41 nós fechamos o texto que está na Bíblia de estudo, mas pode ser até o 38 também, não vem assim, não vai prejudicar o nosso entendimento. Mas vamos ver, então, agora essa revelação do Senhor Jesus àquele cego. Vocês olhem aí, no versículo, vou passar aqui a tela, no versículo 35, o Senhor se aproxima daquele homem, encontra aquele homem, né, talvez no templo, e pergunta ao homem que fora curado: crês tu no Filho do Homem? Esta foi a maneira como Jesus agora abordou aquele ex-cego, né? Já não era mais cego. No versículo 36, aquele homem ex-cego responde: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Observe que esta pergunta do ex-cego é importante nós entendermos que há muitas pessoas como ele que também não sabe quem é Jesus. Daí a necessidade que temos de proclamar a mensagem de salvação às pessoas que, sendo
beneficiada pela misericórdia, pela graça do Senhor, não reconhece que foi Ele que o fez, porque não sabem quem é Ele. Tá? Nós precisamos pregar a mensagem de Jesus transformador, de Jesus salvador, para as pessoas que não o conhecem. Aqueles que já o conhecem, já tomaram suas decisões, creio que devemos apenas respeitar. Mas aqueles que dizem como esse homem disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Aí vem a resposta do Senhor, como está no versículo 37. Vocês podem ver aí. Disse Jesus, já o tens visto, e é o que fala contigo. Estou lembrando da mulher samaritana, né? Jesus conversando com ela e, de repente, ele diz, sou eu. E ela ficou admirada que estava diante de Jesus. E aqui esse homem também agora ouve de Jesus, sou eu que falo com você. Interessante a apresentação do Senhor Jesus, de uma maneira delicada, dizendo, sou eu que falo contigo. E termina o nosso texto da lição, versículo 38, quando aquele homem diz, creio, Senhor, e o adorou. Aqui, meus irmãos, completou a cura daquele que estava ali mendigando. Completou a cura, porque uma vez que a vista lhe foi restaurada, a cura estava pela metade, porque não basta apenas a cura física. O indivíduo, a pessoa, necessita da cura espiritual. Esse é o nosso grande desafio, é passar adiante esta necessidade da cura espiritual. Observamos que as pessoas estão sedentas pela cura física. Isso não é errado, porém, a cura física somente não produz o resultado eterno, como a cura espiritual. Esse homem compreendeu e confessou, creio no Senhor, e o adorou. Que possamos passar adiante esta mensagem. Mestre, quem pecou não foi nem ele e nem seus pais, mas o que foi ali realizado, como disse o Senhor Jesus, é para que as obras de Deus fossem manifestadas naquela vida. Não vamos ficar julgando quem quer que seja pelos seus sofrimentos. Muitas vezes podemos estar cometendo terríveis erros, terríveis equívocos, ao rotular que o determinado sofrimento, seja em quem quer que for, tenha origem num comportamento pecaminoso. Isso não quer dizer que, volto a falar, que o pecado traz, sim, sofrimento. Mas nem todo sofrimento é culpa do pecador. Pode ser culpa de outros, como nós já citamos. Concluindo, então, este foi o 6º milagre escrito pelo evangelista João para que, na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este foi o 6º. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Vamos memorizar estas palavras de João. Os milagres que nós estamos estudando não é para enfeitar a Bíblia, não é para dar brilho ao Evangelho, mas sim para mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E crendo nele, como esse homem creu, tenhamos vida em seu nome. Meus amados,
No próximo domingo, dia 26 de setembro, se o Senhor permitir, deixar muito claro também, mais uma vez, essa informação, nós estaremos estudando a lição número 13, que tem por título Nosso Amigo Lázaro. É um milagre também muito conhecido, quando nós vamos relembrar para muitos e para outros talvez estudar pela primeira vez, Jesus ressuscitando um amigo morto há cerca de 4 dias. É importante essa informação, porque vocês vão ver que já é um momento em que fisicamente o corpo já estava em decomposição. Esse assunto é baseado em João capítulo 11, versículos 11 a 46. Que o Senhor possa estar abençoando a todos vocês no estudo da palavra dele. Amém.